Olá, Vitor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Não, não está tudo bem, não. Está muito quente aqui no Rio de Janeiro. Está tudo uma porcaria. Os corruptos estão bem, os ladrões estão bem, mas eu não estou bem, não. Mas ó, acho que tem alguém pior que você, ó. A gente tava vendo essa notícia aqui, ó. A gente podia discutir essa notícia aqui, em que uma Sim. dupla, até vou subir um pouco aqui, ó. Depois não sei se pode mostrar a imagem ou não, mas essa dupla aqui foi presa em Niterói depois de furtar 5 vezes a mesma casa, né? Você Eu, já sabe dessa notícia, né? eu Então, sei, foi no bairro de Santa Rosa, ali em Niterói, um bairro de classe média, né? uhum. E esses indivíduos, meu Deus, furtaram 5 vezes a mesma casa. Foram presos pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, conduzidos pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil, pegou e prendeu os dois indivíduos, foram para a audiência de custódia, e aí eu não sei por que decidiram que eles deveriam esperar o julgamento em liberdade. Veja bem, os indivíduos assaltaram 5 vezes a mesma casa, e foi dado a esses indivíduos o benefício de aguardar o julgamento em liberdade. O que aconteceu? Eles não apareceram no dia do julgamento, com certeza, né? Deram no pé, fugiram. Ninguém sabe onde eles estão. E ali, por exemplo, Niterói é muito próximo de São Gonçalo, aqui do Rio, né? Tudo muito colado, muitas comunidades. Esses indivíduos podem estar em qualquer comunidade, de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, ou até fora do estado do Rio. Dificilmente vão ser encontrados. E Agora, agora, pode falar. quem está correndo risco de verdade é o dono da casa, que foi assaltado 5 vezes e cometeu o erro, né, de denunciar o assaltante. Com certeza não deve ter ferramentas para se defender e agora está à mercê aí de esses indivíduos terem ou não dentro de si um sentimento de vingança. Agora, entre o bandido, o criminoso e a vítima, a gente tem o Estado no meio, né? Quem, quem errou nesse processo aí, né? A gente pode até percorrer, vamos lá, vamos refazer aqui a notícia, né? O cara ele é pego assaltando, aí o primeiro contato que ele tem é com a polícia, né? Creio que é a polícia militar que Polícia Militar. isso que leva ele para delegacia, eu imagino, né? É assim que Sim. funciona. Ali de lá, qual seria o processo? De lá o delegado vai ver se aconteceu algo de errado ou não. Com certeza aconteceu, né? E o delegado decidiu que os dois indivíduos tinham de ser presos. Sendo presos os dois indivíduos, tem que ter audiência de custódia em 24 horas. O pessoal do 8 de janeiro não teve, não, mas o restante da população eu acho que ainda está valendo isso. Que isso daí Uma só coisa vale muito pra. seletiva. Eles não tiveram porque a custódia só serve pra bandido, né? Quem não é bandido não tem. Vai preso direto. É seletivo, cara, é seletivo. É, Tá bem, eu vou deixar isso de lado, você está querendo me botar na cadeia, eu já falei isso, cara. Você está fora do Brasil, eu estou no Brasil, eu vou preso, tu fica aí. verdade, Não, não, não. verdade, verdade. Eu adoro o pessoal lá do STF, amo todos eles, cara. Voltando aqui ao caso, o delegado prendeu, tem inclusive os presídios, né, que é um presídio onde você aguarda determinado trâmite judicial e o presídio para onde você vai em definitivo, não sei se ainda tem isso aqui no Rio. Chegou na audiência de custódia, pelo visto, continuaram presos, mas foram soltos após um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, em Sim. 20 de dezembro. Então, o judiciário, por algum motivo, talvez provocado pela Defensoria Pública ou por algum advogado que esses indivíduos tenham, achou por bem soltá-los. Se achou por bem soltá-los, pode ter feito isso usando alguma margem de interpretação
que fique reservado para o magistrado, ou pode ter feito isso ancorado no que diz a lei. E se fez por ter uma margem elástica de interpretação subjetiva da realidade, o fez porque o legislador permite nesses casos. E se fez porque ancorou-se único e exclusivamente na lei, também fez porque o legislador permite. Porque, vamos lá, você tem aquela chamada teoria do direito puro, não sei se você já ouviu falar disso, que vale único e exclusivamente o que está ali na lei, a lei é que determina tudo, e a Constituição não seria mais do que uma carta de intenções. Isso é muito perigoso. Não deu certo, né? Aí você vai para os princípios. Então você vai ter, em algum momento, princípios entrando em choque. O princípio da liberdade entra em choque com o princípio, vamos lá, fala aí, da liberdade de expressão entra em choque com o da privacidade. É aquele direito natural quanto o direito positivo, né, que a gente estava conversando. Sim, direito natural e direito positivo, vamos dizer assim. Então, em algum momento, você vai ter que fazer um sopesamento dessas duas coisas. Então, esses indivíduos estavam presos e o direito de ir e vir deles estava cessado. Né? Eles não podiam ir e vir, eles estavam sob a custódia do Estado. Por algum motivo, esses magistrados entenderam que esse direito de ir e vir valia mais do que o direito do Estado de mantê-los presos sob custódia, porque possivelmente eles poderiam fugir ou poderiam oferecer perigo para a vítima, né, que teve a casa roubada, repito, 5 vezes pela mesma dupla, segundo diz a matéria e segundo diz a polícia e o próprio judiciário. Eu não consigo entender qual é o critério usado. Se você conseguir, você me ajuda, cara, porque minha mente... Agora, Vitor, a gente tem o péssimo hábito de sempre achar que político, principalmente os que criam as leis, né, eles são medidos pela produtividade deles, né? Na verdade, é muito melhor um deputado, um vereador que não cria lei nenhuma, mas impede que algumas leis não sejam criadas, né? Aí, se analisa esse caso, você vai pensar... É muito fácil você cair nessa armadilha de que precisamos de melhores leis, ou de mais leis, ou de leis mais duras, né? Mas eu tenho medo de... O Brasil ele já tem muita lei, né? Não sei se teve... Não sei se você lembra, mas teve um país aí, não sei se foi Inglaterra, não sei que país, que para você criar uma lei você tinha que acabar com tantas outras, né? Não era assim tão fácil criar uma lei. Né? Mas enfim, a questão será que a gente precisa de leis mais duras ou será que a gente precisa menos ativismo judicial, interpretação judicial das leis que já existem? Bem, aqui é a fala não é nem de um rábulo, é de um ignorante, né? de um Aparício da vida, aquele personagem do Didi, o Aparício, né? Aquele cidadão comum, sou eu. Tem uma frase do Capistrano de Abreu, que está no livro do professor Ives Gandra Martins. O nome do livro é Uma Teoria do Tributo. E ele diz o seguinte: e o Brasil precisava de ter uma única lei. Todos os brasileiros têm a obrigação de ser honestos. Revogue-se todas as leis que dizem o contrário. Pronto, só isso. Era a única lei que seria necessário se ter no Brasil. Mas isso é utopia, né? É uma piada, eu sei disso. Rapaz, eu não acredito que criar mais leis vai servir para porcaria nenhuma. Hoje no Brasil, salvo engano, acho que tem mais de 35 mil leis vigentes. Entre leis municipais, estaduais, da União, e aí você pega Código Tributário, Código Civil, Código... É tanta coisa que em algum momento você vai se tornar um criminoso, porque não tem como você cumprir tudo. Eu lembro sempre daquela lei do pastel, lá de São Paulo, né, da grossura da massa do pastel. Porra, uma aberração, cara. Na realidade, você tem uma miríade de leis que possibilitam a um burocrata ou a um servidor público mal intencionado usá-las contra você de maneira seletiva, né? Usar contra você de maneira seletiva.
Eu não creio que fazer mais leis seja resolução para nada, mas eu creio que a responsabilização de indivíduos que atentem contra outros indivíduos, contra a propriedade privada de outros indivíduos, isso sim tem que ser tratado com mão de ferro, ao contrário do que disse o ministro Flávio Dino, né, sobre as aspirações para o futuro dele. Não, minhas aspirações para o futuro é que indivíduos que atentem contra a vida de outras pessoas, contra o corpo de outras pessoas e contra a propriedade privada de outras pessoas sejam punidos de maneira rigorosa e principalmente que, além de perder a liberdade, ainda tenham de ressarcir o dano causado à vítima, né, financeiramente falando. Mas então, não é tão simples assim, né? Não existe um só culpado. Talvez o problema ele seja o Estado como um todo, né? Porque a lei pode ser fraca ou a lei pode ser interpretativa. O juiz ele também já está numa escola aí de fuga da realidade, né? Que ele não acompanha o que a maioria do brasileiro vive. Então não dá para apontar um culpado nessa história toda, né? São vários, né? Talvez uma cadeia Rapaz, de você deu o erros. gancho. Eu entendi o gancho que você deu, né? Do magistrado não entende a vida que o brasileiro vive. E aí eu me lembrei da matéria que nós chegamos a conversar sobre, aonde os magistrados de alguma parte aí do Brasil estão sendo levados para passar uma semana numa aldeia indígena para que entendam aquele contexto e futuramente, quando vierem a julgar temas relativos aos índios, aos povos originários, eles tenham alguma noção do que se trata, do que estão falando. E eu acho isso louvável, muito louvável. Mas aí vamos lá. Digamos que você pegue hoje aí uma estatística que eu não conheço da origem das pessoas que estão na magistratura. São do Ministério Público, mas nas posições de destaque, de mando, né? Sim. Que são juízes, desembargadores. Será que a origem de todas essas pessoas do povo são pessoas humildes, são da classe média, são ricos? E se, independente da origem, há quanto tempo elas estão isoladas do convívio com o povão, com o povo, né? Seria interessante ver isso. Então, partindo-se dessa premissa que o magistrado tem que conhecer uma aldeia indígena para que esteja mais apto a fazer um julgamento sobre aquele tema, eu creio que seria interessante também se o magistrado passasse um ano andando no transporte público brasileiro, ele passasse um ano usando o Sistema Único de Saúde, o SUS, sem plano de saúde, ele passasse também um ano acompanhando o dia a dia dos policiais. E aqui eu deixo bem claro que eu não quero que o magistrado sinta na pele o que o policial sente, não. Porque ele tem que ter tranquilidade para fazer o julgamento dele, ele não pode estar contaminado por certas coisas externas. Mas eu estou usando a mesma premissa que usaram no caso dos índios. Então, se ele tem que ter uma experiência empírica no caso dos índios, nada mais justo que tenha uma experiência empírica também no caso do cidadão comum. E melhor ainda, a gente podia fazer que de 5 em 5 anos o magistrado fosse obrigado, na época daquele aumento de salário que tem a cada 5 anos, que ele fosse obrigado a fazer esse estágio. Aí podia fazer num pacote só, entendeu? Ele ficava morando numa comunidade durante um ano, pegava o transporte público durante um ano, para se dirigir até a base policial durante um ano, acompanhava o policial durante um ano, num ano só ele fazia tudo, e nesse meio tempo ele também está usando o SUS. Um ano. Porra, seria uma maravilha, cara. E daria uma visão, uma noção da realidade, né? Muito diferente do que eu creio que se tem hoje em dia. O único problema é que não ia ter mais juiz, né? Isso é utopia, né, cara? Isso na realidade que a gente está falando é uma grande piada,
ancorada Olha, é uma piada, nessa mas o decisão Brasil aí. já foi assim, né? Acho que lá na época da proclamação da República ali, né? Antes do, acho que 1889, né? Tinha alguns estrangeiros que ficavam surpresos com o fato do Rio de Janeiro ser uma cidade em que todo mundo usava bonde, né? Uhum. É, todos os políticos, todo mundo, né? Todas as classes usavam bondes, né? Então isso, para mim, é até tema para outro vídeo sobre a questão da capital, né? Sim. O Brasília está muito lá, inatingível, então é muito fácil você viver numa bolha, criar leis que não se aplicam para a maioria do brasileiro, e também é muito fácil para o juiz, mas isso aí eu já imagino que não seja só lá em Brasília, seja todos os juízes, né? Que julgam mediante aquilo que ele vive, né? Ou seja, está muito fora da realidade, não tem esse contato com o que você falou, com o povo mesmo brasileiro, com a Ô, classe Guilherme, baixa, eu média. vou te falar uma coisa. Eu acho que um magistrado, sério mesmo, tá? Deve ser muito bem remunerado. Muito, muito bem remunerado. Eu acho que um magistrado tem uma responsabilidade na mão assim absurda, porque você vai julgar questões de vida ou morte, né? Você vai determinar os rumos da vida de muita gente. Só que eu creio que você tenha que ter uma maturidade mínima, uma experiência de vida mínima, de observação, de sentir na pele algumas coisas. Porque se você for seguir só o que diz a letra FB da lei, você vai cometer injustiças. Se você for usar aquela margem de interpretação subjetiva que você tem, mas você não tiver experiência de vida, você vai cometer injustiças. Então, eu não sei, cara, eu sou um pouco conservador nesse ponto, e eu creio que seria interessante se um magistrado, para ocupar a posição que ocupa, ele tivesse no mínimo, aí uns 35, 40 anos de idade, sabe? Sem prejuízo para outros critérios de avaliação. Eu acho que ajudaria, mas não mudaria. Agora, uma pergunta: tem solução, Vitor, para esse Não, tipo de solução você problema? sabe que eu não enxergo solução para o Estado, para nada do Estado dentro dessa moldura e dessa substância. A moldura está corroída, a substância está contaminada, a Constituição de 1988 é um livro de fábulas, uma mera carta de intenções, não tem correspondência com a realidade objetiva, com o mundo real em que vive o cidadão comum. Pô, eu vou te falar uma coisa, todo mundo agora está horrorizado com a questão, por exemplo, do 8 de janeiro, com a questão daquelas pessoas que foram injustamente presas, né, sem o direito ao devido processo legal. Hoje eu estava vendo a matéria, acho que foi na Revista Oeste, de uma professora de 70 e alguns anos, que foi presa como terrorista, cara. Pô, senhorinha, com todo respeito, não está se aguentando em pé, sabe? Não tem como aquela senhora ser uma terrorista. Desculpa, não dá, cara. Eu vi a foto da mulher. Tem um Clezão que morreu e, estando preso, os advogados dele lá fizeram as requisições para que ele tivesse direito ao atendimento médico, que o Estado, a gente sabe, não fornece a contento nem aqui fora, quanto mais na cadeia. Para as pessoas, parece que o ministro, né, não respondeu no prazo que deveria responder, e o homem morreu, cara. E aí, quem vai responder por isso? O que vai acontecer? Não acontece nada, fica tudo por isso mesmo. Então, eu não posso acreditar numa fantasia e ficar discutindo solução dentro da fantasia que eu não acredito. É mais ou menos aquele debate, a gente vai debater aqui para ver quem é mais forte, o Hulk ou o Super-Homem. E a gente vai sair no tapa por causa disso. E aí um de nós vai parar e vai falar, porra, peraí, mas isso não faz sentido, o Hulk e o Super-Homem não existe, né? Essa discussão não tem sentido. Então é tudo uma grande fantasia, cara, é tudo uma grande fantasia, e é uma fantasia tão estranha, e eu acabei de falar para você, eu acho que um magistrado deve ganhar muito bem, ele tem uma responsabilidade muito grande. Mas ao mesmo tempo eu não entendo porque quando pego com a boca na botija, cometendo atos ilícitos,
esses indivíduos, via de regra, são punidos com a aposentadoria compulsória, ou seja, é mais ou menos assim, eu trabalho numa empresa, o dono da empresa me pega furtando, roubando, quebrando, fazendo algo indevido. E aí ele me chama numa sala e fala: Vitor, você fez isso, isso, isso de errado, você não podia fazer isso, está no contrato, então eu vou te dar uma punição agora. Eu começo a me tremer de medo. Aí ele vira: você vai para casa e nunca mais volte aqui, e todo mês o teu salário vai estar na tua conta. Essa é a sua punição. Porra, meu amigo, me puna, eu vou cometer um ato ilícito no primeiro momento que eu puder. E nesse mundo maluco, nesse mundo de fantasias, nesse mundo onde nada tem convergência com a realidade, onde as palavras não significam mais o que deveriam significar, nada tem correspondência com nada. Eu assisti, só para trazer um pouco mais de leveza, né, se é possível, um vídeo do presidente Lula fazendo um exercício, né, de corrida, não sei, um Cooperzinho, alguma coisa assim, caminhando, e ele recomendando ao povo que faça exercício físico, pelo menos uma caminhada, o que é muito bom, né? O corpo precisa, carece de movimento. Só que o presidente Lula esqueceu que assim como o corpo carece de movimento, ele carece de comida também para se movimentar, carece de calçado para não queimar a sola do pé, né? Senão tu vai ficar com aqueles pés cascudos e grossos, vai pisar num prego. Se for aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nas últimas 2 semanas morreram 2 eletrocutados que encostaram em postes na rua, que é uma coisa muito comum aqui, às vezes os bueiros explodem. Você pode estar correndo também na rua e ser vítima de uma bala perdida, de um assaltante, ser esfaqueado, como já aconteceu aqui no Rio com pessoas que estavam se exercitando, inclusive na Lagoa Rodrigo de Freitas. Um médico foi esfaqueado por um menor de idade e esse menor não respondeu um adulto, né? O médico morreu e não deu nada. Então o presidente Lula está se esquecendo que essas recomendações de se fazer uma corridinha, uma caminhada, funcionam para ele, que vive, né, lá na Alvorada, cercado de seguranças, mas para a gente que é pobretão, que não pode ter meios de defesa legais, dentro de rígidas premissas, para a gente que anda aí, né, nesse mundão, trabalhando, pagando imposto, suado, fedido, essa orientação não serve muito, não. Se for para academia, a academia tá cara também, o povo tá sem dinheiro. Aí tem que comer proteína, rapaz, não tem picanha. E o organismo não adianta, se você se encher de abóbora, ele não vai identificar a abóbora como picanha, entendeu? Ele vai precisar de proteína animal mesmo. E nisso, nesse ponto que você tocou, eu acho que esse distanciamento da realidade não é só da esquerda, é também da direita. De quem vive do Estado, né? A gente estudou, a gente cansou de ver gente falando mal do Estado, mas dependendo do Estado, né? Então... Eu tenho tido uma crise muito grande em relação a isso, cara. Eu vou te explicar, eu já falei isso com você em particular e vou te falar. Eu tenho me questionado o seguinte: a realidade, ela é o que é. Nós temos o Estado interferindo em tudo quanto é orifício da nossa vida. Qualquer ação negativa está praticamente impossível nos dias atuais, qualquer tipo de ação negativa, e não tem como correr disso. Aí eu te pergunto, será que isso não aconteceu porque a galera da direita, quando eu falo, é o povo normal, não é o político, é o cidadão normal. Eles deixaram muito a burocracia estatal na mão do pessoal da esquerda e, em vez de também estarem presentes, eles abriram mão disso e perderam o controle do Leviatã, que é o Estado. Podiam estar com uma mão no volante, e o que acontece hoje é que a esquerda tem as 2 mãos no volante. Será que não seria válido você ter, por exemplo, professores concursados numa faculdade pública, mas professores que tivessem um pensamento mais alinhado com o conservadorismo, com o liberalismo, em vez de ter uma maioria inequívoca de professores mais à esquerda? E eu já sei que você vai dizer,
a faculdade pública não tem que existir, mas ela existe. Eu estou falando dentro do que é possível. Eu vou além, eu do que acho que seria ideal. professor não teria que existir. Vamos chutar o balde, né? Porque, olha só, Victor, quando eu vejo pela minha filha, né? O mundo acadêmico, ele é um mundo também de faz de conta, né? E quando você está vulnerável lá, sendo ensinado, né? Que é uma situação, se os pais não prestam atenção no que os filhos estão aprendendo, né? O filho vai aprender a coisa mais chula que tem. Aí você pode pegar aí, assim, teriam tantos exemplos, mas é só para não. Uhum. Não entra em detalhe, não. Isso. Mas a questão é o seguinte: eu já entendi. É o cavalo taradão, aquelas coisas. O seu filho, ele vai achar que o único meio de ele ter uma vida decente é o meio acadêmico. E da mesma forma que você pode falar assim, Guilherme, eu não acredito que para uma pessoa ser honesta, ela precisa ser religiosa, né? Então a questão é o seguinte: você está na escola, né? E as pessoas que elas estão, os professores lá da escola, normalmente eles não quiseram seguir o mundo corporativo, eles não têm tanta ambição quanto uma outra pessoa que vai dar aí a cara a tapa para um emprego, né? Para uma empresa privada, onde as leis, onde o que rege uma empresa privada, o cenário é totalmente diferente do Estado, né? Então é muito mais confortável você estar lá no Estado, né? Então, como é que eu vou, né, dar valor para um tipo de pessoa que vai chegar para o meu filho e vai mentir para ele dizendo que aquilo é o único caminho para uma vida decente, né? A primeira coisa que eu falei para minha filha, eu falei assim, isso não é verdade, né? Você devia parar para pensar que você consegue fazer o que você quiser da vida sem a necessidade de uma faculdade, sem a necessidade É claro, você tem que ter o mínimo de instrução. Eu acho que aí é a diferença de educar e ensinar. Educar seria em casa e a escola tinha que ensinar, mas ensinar o básico seria matemática, português para você falar e só o resto você deixa que os pais orientam. Mas hoje o Estado ele controla tanto a nossa vida que nem isso mais você pode decidir, né? Então, quando você fala que será que a direita não tinha que segurar, será que a pessoa comum não tinha que segurar a mão no volante para... Eu penso diferente um pouco, Victor. Eu acho o seguinte, eu posso muito, muito bem não me interessar por política, não me interessar por nada, e eu quero viver só a minha vida, tranquilo, né? Sem que ninguém me atrapalhe. Isso é normal, eu acho que a gente está falando da maioria das pessoas. Elas querem o quê? Tomar a cerveja dela no final de semana, comprar o arroz com o feijão dela, a carne dela e seguir em frente. Ela não quer saber se o fulano que vai entrar na prefeitura vai atrapalhar ou ajudar ela, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão de a gente achar que a direita ela tem que estar vigilante ou olhando para tudo, eu acho que é um pouco também da minha visão, um pouco injusto, né? Acho que eu lembro, o professor Denis Xavier falou uma vez com a gente lá, teve uma pesquisa, acho que foi na Irlanda, sei lá, que perguntaram assim, uma pesquisa presidencial, uma pesquisa, sei lá, primeiro-ministro, sei lá, que era lá, não sei nem qual país a gente está falando, mas a maioria, que ganhou lá foi a maioria, eu não me importo. Então, assim, eu queria, né, viver num país, ou que o Brasil fosse esse tipo de país, que não me importa se entra Lula, se entra fulano de tal, se entra... porque eu teria segurança de que qualquer um que entrasse no governo, minha vida continuaria tranquilamente, sem eu ter que ficar preocupado se eu posso falar isso, ou posso falar aquilo, se amanhã eu vou ter um posto novo ou não. Então esse que eu imagino que seria o ideal. Então eu não creio que a gente... Não consigo culpar as pessoas que estão ausentes aí no cenário político, né? Não acho que eu são vou te culpados. falar, eu sou um descrente das instituições públicas, eu creio em pessoas, eu conheço excelentes servidores públicos, conheço mesmo, tá?
professores, gente da Comurb, então eu conheço muito, que você sabe que eu tenho uma admiração pela Comurb, assim, absurda. Bombeiros também conheço muitos, tenho uma admiração muito grande. Policiais militares, conheço muita gente da área do direito, muita gente que está no serviço público. E lógico e evidente que eu mantenho contato com boas pessoas, eu não vou manter contato com gente que não presta, né? Eu não quero esse tipo de gente perto de mim. E rapaz, eu vou te falar, nas ações individuais eu confio. Eu sei que tem indivíduos tentando fazer a coisa certa. Só que o Leviatã, a burocracia, ela é tão gigantesca, ela é tão podre, ela está tão corrompida, que ela engole esses indivíduos. Você entra lá hoje tentando fazer tudo certinho, tudo bonitinho, mas rapaz, aquela engrenagem da corrupção, dos favorecimentos, quem se sentiu ofendido com isso, por favor, abra uma paginazinha, uma aba na internet aí, vai pesquisar notícias de corrupção. Vai pesquisar todo santo dia tem alguma coisa, fora as que nós não tomamos ciência, entendeu? Fora as que nós não tomamos ciência. Então eu digo para ti, cara, eu enxergo que a direita, dentro desse mundo real, o mundo é o que é. A gente não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra. A burocracia estatal é muito forte. É o poder, meu amigo. O poder luta para se manter. Ou pega-se, ou a galera mais à direita começa a ocupar certas posições para a gente ter pelo menos uma chance de respirar, ou então já era. Você vê, não tem uma magistrada que eu acho que tinha um pensamento mais à direita, parece que está nos Estados Unidos. Sim. Não tem? Tem. É uma andorinha só não faz verão. Entendeu? Por quê? Porque a maioria dos outros tem um alinhamento ideológico mais à esquerda, isso já vem dos trabalhos, do trabalho que a esquerda vem fazendo na faculdade há muito tempo. Tem um alinhamento mais à esquerda, vem com tudo isso entrincheirado na mente, e aí são maioria e vence. É o que aconteceu. Agora, se fosse 50-50, será que a coisa aconteceria desse jeito? Porque não tem como fugir do Estado, meu irmão. É um Leviatã, ele não vai sumir, não vai desaparecer. Não tem, é que nem eu, olha para mim. Olha para minha estética. Eu sou cabeçudo, careca, míope. Não tem como fugir disso. Não tem plástica para botar minha cabeça bonita, para me fazer bonito. Não tem. Eu vou ficar talvez com aquela cara plastificada, tipo esse povo que faz harmonização facial. Mas eu nunca vou deixar de ser cabeçudo, esquisito. Tem coisa que não tem como fugir. Aí o que eu faço? Tento, sei lá, pentear o cabelo, não posso nem, não tem cabelo para pentear. Tem que aceitar e conviver, cara. Mas no caso do Estado, a gente ainda tem na minha ilusão aqui, um último movimento, uma última cartada, que é o pessoal de direita tentar ocupar algumas posições para que não aconteça coisas como aconteceu com esse sujeito aí, que teve a casa roubada 5 vezes. Entendeu? Como eu te disse lá no início, ou o legislador deixou uma brecha para que o magistrado agisse dessa maneira, ou o magistrado se ancorou no que dizia a lei e agiu dessa maneira. Nos dois casos, o legislador também é conivente. Também é conivente. E sabe quem se ferrou nessa história toda aí? É o dono da casa. E deve estar lá cheio de medo agora. Tomara que não venham aqui me matar e fazer nada contra mim. A polícia, por melhor que seja, por mais bem intencionada que seja, não tem como deixar uma viatura na casa desse moço o tempo todo. E aí, como é que esse homem vai viver? Como é que a família vai viver? Aí é o que você falou no início, quando eu disse para você que estava tudo ruim para mim, e você falou, mas tem gente que está numa situação pior do que a sua. Esse moço aí tem uma saída para ele. Tem uma coisa, aliás, uma saída não, tem uma coisa que obrigatoriamente ele tem que fazer. Que é? Que é? Duvido se adivinhar. Ele tem que acordar cedinho, trabalhar duro, respeitar as leis e o principal, pagar os impostos em dia. Entendeu? Porque senão ele está perdido, meu amigo. E essa é a realidade de todos nós brasileiros. A gente está perdido, não tem para onde correr. E o último suspiro que a gente pode ter de algum tipo de reação é a galera com pensamento mais à direita começar a ocupar espaços
de poder na sociedade e no Estado, enquanto a gente não consegue reduzir esse Estado. Mas aí acontece, você vê o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, reduziu o ICMS, tentou reduzir o tamanho do Estado, teve muito erro no governo dele, muito erro na gestão dele, meu Deus do céu, você sabe o quanto eu fui crítico, você sabe disso. Ah, rapaz, olha aí o que aconteceu. É processo da baleia, é processo do sapato, é processo do cartão de vacina, os móveis, né, que teriam sido roubados, agora acharam os móveis. É uma loucura, meu irmão. É uma loucura. Eu acho que qualquer um que entregar o Estado menor do que ele achou, ele vai ter pelo menos a minha simpatia, né? Mas é aquilo que você falou. O Guilherme Freire, ele fala que se você acabar com o Estado hoje, amanhã ele volta. A natureza do Estado não é crescer, é sempre crescer. Então, isso que incomoda, aquilo que você falou também. O sistema do jeito que ele está desenhado hoje não tem solução, não tem o que fazer, não existe solução. É daí para pior, né? É aquela frase que a gente sempre usa, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então você tem um bando de indivíduos vivendo juntos. Você precisa de acordos, né? de convivência. E as regras têm que estar pré-estabelecidas. Vai ter alguém que não vai cumprir uma regra. Talvez não cumpra porque é safado, talvez não cumpra porque se equivocou. Então, tem que ter um corpo para fazer uma vigilância desse não cumprimento das regras. Mas aí como você vai chegar a uma conclusão se essas regras foram descumpridas acidentalmente, de propósito, de maneira criminosa? Tem que ter alguém com capacidade para julgar. E se condenado, o que a gente faz com esse cara? Ele tem que responder por isso, de alguma maneira. Você está entendendo toda a necessidade de uma estrutura que a gente tem para conviver em grupo? E ela está aí. Agora, essa estrutura, aqui está o grande problema. A gente tem que fazer um sopesamento, fazer uma avaliação do quanto essa estrutura vai intervir em todos os âmbitos da vida do indivíduo, ou do quanto essa estrutura vai se apegar a algumas questões básicas. Esse é o X da questão. Que é o Estado mínimo, a monarquia, né? Ou o socialismo, que é o que alguns desejam. E a gente está nesse conflito aí, meu irmão. Está nesse conflito. Do lado do socialismo, você tem o pensamento identitário como uma forma de imposição e deturpação da realidade objetiva. Ignorando os indivíduos que realmente sofrem, que realmente têm suas individualidades esmagadas, e pensando só no coletivo que é comandado por meia dúzia de um ou dois. Do outro lado, você tem a direita, onde muita gente, fazendo uso de pensamentos religiosos, de religiões positivas, acaba se aproveitando do momento para se dar bem. Ou seja, você tem gente dos dois lados tentando se aproveitar. E você tem do lado da esquerda uma galera que acredita fielmente, que sabe o que é melhor para a nossa vida. E, em nome disso, eles querem tirar a nossa liberdade, se possível até nos matar, nos prender, né? Alguns já disseram isso aí publicamente. E eu prefiro ficar do lado mais à direita, que eu preservo a minha liberdade de ação negativa, o meu direito de autodefesa, dentro de rígidas premissas. Eu não quero ninguém tomando decisões por mim. Não tenho esse desejo, não gosto disso. Eu lembro uma frase do Alex Catarino, você lembra? Que perguntaram para ele um dia qual é a melhor forma de governo. Lembro. E ele respondeu, a melhor forma de governo é eu decido por todo mundo, né? Deixa comigo e eu decido para todo mundo o que vai acontecer. Daí ele falou assim, não posso? Então tá bom, então deixa eu decidir só por mim mesmo, né? Essa é a melhor forma de governo. E... A gente vive um democratismo, cara. Já que você falou no professor Alex Catarino, ele era um grande admirador, era um discípulo direto do professor Antônio Paim, lembra disso? Sim. Uhum. O Antônio Paim, quando ele fala sobre a história do liberalismo brasileiro, um livro, inclusive,
ele faz uma diferenciação muito clara entre democracia e democratismo. Quem tiver interesse de ver, consiga o livro e leia. Mas eu posso afirmar que nós não vivemos numa democracia, nós vivemos num democratismo. Ou o democratismo também pode ser identificado como a democracia relativa do presidente Lula, né? Sim. É isso. Então, a gente está perdido, né? Assim, o que distancia a gente dessa vítima que foi assaltada 6 vezes é o quê? É só a sorte, né? É a sorte, a vontade do ladrão de fazer alguma maldade com a gente ou não. Se ele entrar aqui aonde eu me escondo, né? Eu provavelmente vou. Deixa eu ver que arma terrível. Ah, tem aqui. Eu tô armado aqui. Tá com essa pedra aqui na cabeça dele. É a arma que eu tenho, cara. Entendeu? É a arma que eu tenho. Meus vizinhos também tudo desarmado, então ele vai entrar aqui, vai fazer o que bem quiser e a gente não tem o que fazer. Infelizmente é isso. Então é isso, estamos perdidos, não tem jeito. Mas dessa maneira otimista, com essa mensagem de renovação, a gente termina mais um vídeo. Você aí que assistiu, estamos perdidos, não tem muito para onde correr não, tá? Mas... vai trabalhar e vai pagar imposto. Isso, a gente não pode esquecer disso, né? Pagar imposto é o principal. Pode estar doente, pode estar com a perninha puxando, como for, mas não se esqueça de ir trabalhar e pagar seus impostos em dia. E respeite as leis, senão você vai preso. Né? Um abraço. Um abraço, tchau.